O livro Mein Kampf foi escrito por Adolf Hitler em 1925, enquanto o mesmo ainda se encontrava preso, após o ataque dos nacionalistas na cidade de Munique, na Alemanha. Hitler tinha um sonho, e o sonho dele era se tornar pintor, um artista famoso. Já o pai dele, que se chamava Alois Hitler, tinha o sonho de tornar Adolf um funcionário público. E por isso também os dois acabavam discutindo muito. Após a morte dos seus pais, Adolf decide se mudar para Viena para continuar com o seu sonho de ser um artista. E é nesse momento que ele começa a odiar alguns grupos. Adolf também defendia a burguesia parlamentar e o proletariado marxista, que visavam apenas em destruir o germanismo. Após passar um tempo em Viena, Hitler decide se mudar para Munique, na Alemanha, onde passa por momentos difíceis financeiramente. Após isso, em 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial, onde Hitler se alista e fica no fronte da guerra com o cargo de mensageiro. Com o fim da Primeira Guerra, Hitler percebe que a Alemanha perdeu devido à imprensa, o marxismo e ao judaísmo. E sobre a imprensa, ele percebe que é muito mais fácil de manipular e convencer a mente humana. Hitler acreditava que a imprensa fazia uma propaganda incorreta quanto à guerra, causando mortes desnecessárias nos campos de batalha. Também acreditava que os revolucionários não eram patriotas, e sim oportunistas que bagunçaram o país, causando vários problemas sociais. Bom, também acreditava que os culpados pela queda da Alemanha foram os judeus, pois, de acordo com Hitler, os judeus não estavam satisfeitos com a guerra, pois isso estava atrapalhando seus negócios. Então, boicotaram a guerra de maneira que os germânicos perderam a guerra. Bom, quanto ao Tratado de Versalhes, que servia para tirar o poder militar e limitar os territórios da Alemanha, Hitler ficava indignado. Mas ele culpava o próprio povo germânico, pois, de acordo com ele, o Tratado de Versalhes apenas reflete nas ações do povo. Bom, em um discurso para conquistar o povo, Hitler afirma que a realizações de ideias destinadas a ter influência sobre o futuro é pouco lucrativa e que raramente é compreendida pelas massas, que só se interessam pela redução do preço da cerveja e do leite, do que grandes planos de custo-benefícios, pois afinal, esses planos só servirão para as futuras gerações. Bom, Hitler começou a sua vida política em 1919, quando foi convidado para ser oficial da cultura intelectual. No cargo, Hitler buscava resgatar o sentimento de nação e patriotismo dos soldados. Após um discurso e debate, ele foi convidado a participar do Partido Trabalhista Alemão. Aceitou o pedido, pois assim poderia concretizar a sua ideia. Bom, de acordo com ele, as causas do colapso foi a covardia dos soldados, falta de patriotismo e negligência, o judaísmo, o enfraquecimento das classes agrícolas, descontentamento e indiferença geral, desmoralização e o Estado fraco. Hitler afirma que o Estado deve controlar a educação popular, com vontade e firmeza, e pôr ao serviço do governo e da nação. De acordo com Hitler, o cruzamento de raças rebaixava a raça mais forte. No caso, o cruzamento entre os alemães e judeus rebaixava a classe mais forte, que seriam os alemães. Ele acreditava que deveria de se ter uma classe pura, no caso, o cruzamento entre alemães e alemães. Pois, quando se ocorria, de acordo com ele, quando se ocorria o cruzamento entre os alemães e judeus, os alemães sofriam um regresso físico e intelectual. Sobre o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que foi fundado em 1920, que defendia os principais pontos, que seria a igualdade entre os alemães, o rompimento da servidão dos juros e o bem geral acima do bem individual. 4 anos e meio de lutas contra covardia, estupidez e mentiras. Essas são as palavras do Hitler no livro dele chamado Mein Kampf, ou seja, Minha Luta. E com essas palavras eu começo o volume 2 do livro, que é dividido em 15 partes e em dezembro de 1926, que foi o momento de sua escrita, vendeu aproximadamente 10 mil cópias. E até 1933 chegou a vender 250 mil, e no ano de 1933 alcançou a marca de 1 milhão de cópias vendidas. No capítulo 1, Hitler fala que em 24 de dezembro de 1920 se deu a primeira manifestação pública em massa
da sua ideologia. E nesse salão de festas, que fica lá em Munique, perante uma multidão de aproximadamente 2.000 pessoas, ele apresentou as 25 teses do seu novo partido. As suas teses eram as seguintes: a unificação do povo alemão, a revogação do Tratado de Versalhes, o direito do Estado de possuir colônias, apenas indivíduos de sangue puro alemão poderiam ser cidadãos, aqueles que não fossem cidadãos deveriam se submeter à lei do estrangeiro, cargos públicos somente para os cidadãos, prioridade do Estado em alimentar os cidadãos alemães, não alemães que entraram na Alemanha a partir de 2 de agosto de 1914 deveriam ir embora, direitos e deveres iguais aos cidadãos. O primeiro dever do alemão, do cidadão em específico, é exercer o trabalho mental ou físico, a abolição de qualquer renda que não viesse do trabalho, o confisco de qualquer lucro provindo de uma guerra, a nacionalização de qualquer negócio corporativo. Hitler também exige algum lucro para o Estado que provém de grandes empreendimentos empresariais, e também exige o desenvolvimento de políticas de previdências para os mais idosos. Se exige também a criação e a manutenção de uma classe média bem saudável. Se exige também uma reforma agrária adequada para os interesses nacionais. Também se procura a perseguição daqueles cujas atividades mostram-se prejudiciais para o bem comum. Também se pede que a lei romana, que serve como uma visão de mundo materialista, seja substituída pela lei comum alemã. Também uma reestruturação do Sistema Nacional de Educação para que qualquer alemão possa ter acesso a uma educação de qualidade e uma educação superior para que os alemães se ressaltassem dos outros. Também se exige que o Estado assegure a elevação dos padrões nacionais de saúde através de proteção de mães de crianças de colo e também da proibição do trabalho infantil, a promoção de uma atividade física regular e também o apoio a clubes que desenvolvam essa atividade física para jovens. Também se pede para que se extingue esse exército mercenário que existia na época e se crie um exército que seja do povo, a criação de uma imprensa nacional alemã, a liberdade para qualquer denominação religiosa dentro do Estado, mas de jeito que não afete a raça alemã. E por fim, porém não menos importante, o poder absoluto do Reich, sobre todo o parlamento, sobre qualquer pessoa, ou seja, o Reich acima de tudo. That's all, folks.